mais ajeitadão, né? Mas, falando da nossa disciplina, falando da matéria, né, eu tenho que dar continuidade. E quando a gente está falando de processo de conhecimento, naquela fase inicial, né, eu considero essa parte que nós estamos falando do processo a parte mais importante, que é onde realmente vai sair a busca pelo direito, a solução do caso concreto, né, que é demonstrar o problema para o judiciário e o judiciário resolver, dar uma sentença que busca resolver o problema da vida da pessoa. Mas a gente já está numa fase assim, bem tranquila com relação a isso, né? Então a gente já tratou de institutos isolados, já falou da petição inicial, já falou da resposta do réu, tratamos ali do julgamento conforme o estado do processo, né? Tratamos das possibilidades de causas de extinção, causa de julgamento parcial, causa de julgamento de mérito do processo por meio de decisão interlocutória. Então, nós já trabalhamos assim com vários aspectos bastante relevantes do processo e agora a gente está tratando do quê? Da fase instrutória. Lembrando que o processo começa fase postulatória, fase ordinatória ou de saneamento e chega na fase instrutória preparando-se para a fase de julgamento, que consiste em apenas um ato. Tá? Então, a fase instrutória é instruir, é dar ferramentas, dar provas para que o magistrado possa formar o seu convencimento e, com isso, ele possa fundamentar a sua decisão. O juiz não fundamenta a decisão porque ele gosta, ele tem uma obrigação constitucional de julgar e de explicar o porquê está fazendo. Todas as decisões têm que ser motivadas, têm que ser fundamentadas. E por isso que a fase de instrução é a fase muito importante, tá? Porque você precisa disso, você tem essa obrigação. E a aula de hoje, pessoal, assim, falando dessa forma, colocando, vendo o que nós já tratamos, né? E o que a gente tende a tratar ainda, a nossa situação, é muito importante, porque nós vamos falar, né, vamos pegar aqui a apresentação, né, já colocado para mim, meu contato, mas vocês têm, qualquer coisa, conversa com o Anderson aí, que é o nosso representante ad hoc aí, ele consegue me achar e a gente conversa com bastante facilidade, né, é um prazer atender o Anderson, qualquer coisa fala no grupo com o Anderson que ele me acha. Outros também me acham, mas o Anderson a gente tem conversado bastante. Então, o representante ad hoc, digamos aí, o Anderson. Bom dia, obrigado. Por nada, tem ajudado bastante, tá? Então, tá aí o contato, mas de outras formas que vocês conseguirem, podem mexer comigo que eu estou à disposição. E daí, vindo a falar exatamente da fase instrutória, a gente tem um negócio muito importante, que é o ônus da prova. Pessoal, o que eu queria deixar bem claro, assim, no começo de uma aula como hoje? Que eu me preocupo com o conteúdo. Tá? Principalmente numa disciplina como essa que nós estamos tendo, que eu acho, assim, eu considero uma das mais importantes do curso de vocês, né? E um momento importante da parte do processo civil, porque nós podemos dizer que o direito civil é a regra geral do direito, tá? E o processo civil é a regra geral do direito processual. Sempre que você não tiver uma regra específica, você vai se socorrer nas questões processuais no processo civil. Isso seja num processo administrativo, isso seja num processo penal, seja lá como for, pessoal, nós vamos utilizar como regra geral o direito processual civil, como a gente usa o direito civil nas discussões ligadas ao direito material. Então, isso é fato, isso não é eu que estou falando, tá? Isso está na legislação, inclusive, tá? Por isso, é muito importante saber processo civil. Mas, nós temos aulas, assim, de um período estranho, né? Aula de amanhã inteira, é uma coisa, assim, muito utópica, pensar que a gente fica a manhã inteira dando aula, né? Então, eu me preocupo, pessoal, com o conteúdo, com falar, com tratar o assunto que deve realmente ser abordado, e não com o tempo de aula. Tá? Então, a gente dissolve o tempo de aula em atividades e um monte de outras coisas, e eu me preocupo com falar exatamente o conteúdo, que neste caso, pessoal, é um conteúdo assim que eu convivo com ele, que eu dou aula dele há muito tempo, eu advogo há muito tempo, então eu considero
tranquilo na minha cabeça, mas eu sei da importância dele para vocês e eu também reconheço que não é uma coisa fácil para quem está tomando contato pela primeira vez, principalmente para aquela pessoa que não tem uma vivência forense, que não está no estágio, que não está trabalhando na área do direito. Às vezes eu posso falar algumas coisas assim que podem realmente ficar muito vagas, muito difícil de imaginar na prática, porque a gente vê que isso é a realidade de muitos acadêmicos, de muitas pessoas, tá? Então, quando você não tem a vivência prática, falar do processo pode ser uma coisa complicada. Mas eu estou consciente que eu estou tratando a matéria, que eu estou abordando tudo, pessoal, me coloco à disposição de vocês, mas eu não levo 3 horas para fazer isso, pessoal. A gente, com 1 hora de aula aí, um pouco mais que isso, às vezes um pouco menos, a gente consegue levar o conteúdo com certa tranquilidade e fico sempre à disposição de vocês de ajudar, porque é o mecanismo, tá? Então, desde quando eu comecei a aula, pessoal, o meu problema era falar muito rápido, falar muita coisa e não levar todo o tempo que deveria. Digo. Desculpe interromper, é o seguinte, eu achei um site na internet, Audiências Online, até foi passado o link lá para a turma. Sei. Aí tem as audiências de cível, e eu acho que fica mais fácil de compreender. Daí tem a audiência gravada, tem a petição inicial, tem a contestação, tem o despacho de discernimento, ele fica fácil de você visualizar, você ver todo o processo acontecendo. Eu acho que na prática seria interessante todo mundo que não viu isso olhar, fica mais fácil de compreender tudo isso que você está falando, que é que nem você falou, tudo na prática ele fica mais fácil você visualizar. Com certeza, Anderson. Esse Audiências Online, para mim, também foi uma surpresa. Eu conheci isso, acho que foi no ano passado, tá? Eu não conhecia antes. Quando comecei a trabalhar no NPJ, e no NPJ o pessoal passava por aquele processo de ajudar o pessoal a conferir as audiências, tá? O povo que está no 9º período tem que fazer as audiências do NPJ, e é um monte de coisa que tem que ser feito. E daí, algumas dessas audiências são permitidas que sejam feitas online. Eu, particularmente, sou da opinião que podia fazer tudo, se conseguisse. Por quê? Porque essas audiências online, elas são mais explicadas, assim, sabe? E parece que tem até algumas perguntas que são feitas para saber se o sujeito realmente assistiu, e daí sai uma espécie de um certificadozinho. Então, é uma forma, realmente, muito bem lembrado, Alisson, de você acompanhar isso e de você, talvez, suprir um pouco essa dificuldade de quem não tem o acesso na prática, não tem a vivência na prática do processo. Porque dificulta bastante falar de coisas extremamente práticas e você não tem ideia de como que isso acontece na realidade, assim, sabe? E por mais que a gente fale, né, não tem como trazer a realidade para dentro da sala de aula mesmo, pessoal. E esse tipo de iniciativa é muito bem lembrado do Anderson, porque agora que até em período de quarentena isso está acontecendo e dá para acompanhar, dá para ver, é muito bom. Parabéns pela lembrança. Tranquilo? Mas vamos lá. Então, o que eu tenho que falar com vocês hoje? Hoje eu tenho que tratar de ônus da prova. Pessoal, ônus da prova é uma coisa, assim, elementar. Tá? É um super funcional, principalmente pensando na cabeça do advogado. Claro, é importante para todo mundo que opera o direito, mas para o advogado de uma maneira um pouco mais grave, assim, digamos, né? E qual é o problema? E por que isso me chama tanta atenção? Porque eu já fiz muita audiência, pessoal, tá? E fazendo audiência, você percebe que tem advogado que, infelizmente, não conhece essa regra, tá? Não sabe exatamente essa regra, e daí ele pensa que está fazendo um grande trabalho e ele está, muitas vezes, advogando contra o interesse dele mesmo, tá? Então, a regra do ônus da prova é uma regra extremamente simples, tá? Mas tem que dominar, você tem que entender isso, isso tem que estar na tua cabeça, você tem que olhar para o processo e saber o que é o ônus seu de provar, o que acontece se você não provar, o que você pode alegar e o que é ônus da outra parte. Tá? Você tem que olhar para o processo e você tem que entender isso. Eu falo para vocês desde o começo que o processo civil segue a ideia da previsibilidade. Tá? Ninguém tem surpresas no processo. O processo ele vai sendo pedido, vai sendo deferido e vai acontecendo. À medida que você vê uma petição, pessoal,
você olha e entende. Para que isso que está sendo requerido neste processo ser definido, o sujeito tem que provar isso, aquilo e aquele outro. Tá? Então, essa regrinha do ônus da prova é elementar e é muito importante para que você consiga ter essa previsibilidade dentro do processo. É uma ferramenta fundamental para que você possa entender o que efetivamente acontece no processo. Tá? Infelizmente, eu não sei se não é dado a importância devida na graduação, se os professores não fazem esse puxão de orelha. O fato é que é comum você ver advogado, pessoal, trabalhando sem ter domínio da regra do ônus da prova, sem ter indo para a audiência, fazendo perguntas, trabalhando e não efetivamente demonstrando que tem conhecimento a respeito do que está falando, fazendo pergunta idiota em sala de audiência. Eu já me segurei para não dar risada na cara de advogado dentro de sala de audiência, não porque eu seja babaca, eu tenho um respeito absurdo por todo mundo que trabalha. Uma coisa que me incomoda é um advogado ser desrespeitado dentro da sala de aula, mas às vezes você vê o sujeito numa postura sem conhecer regras elementares. Então, muito importante, pessoal, saber a regra do ônus da prova. Tá? Primeiro que nós temos que saber, o juiz não pode se eximir de sentenciar, alegando que não foi esclarecido. Tá? O juiz nunca vai deixar de dar sentença com base na regra do ônus da prova. Tá? Não é esta a função da regra do ônus da prova. Então, o juiz tem a obrigação de julgar o processo. A prova é direcionada para o juiz, para que o juiz forme seu convencimento e para que ele, uma vez convencido, consiga utilizar aquela prova para fundamental porque está decidindo daquele jeito. Ele tem que dizer mais ou menos assim, eu acho que você deve o que ele está pedindo porque ficou provado no processo que tal coisa. Então, o juiz tem que dizer qual é o veredito dele e tem que explicar por que ele decidiu daquela forma. Então, a prova é para o magistrado essa ferramenta que serve para justificar. Ele pode deixar de julgar porque não foi provado? Não, não é esta a solução. Se não foi provado, o que vai acontecer? A parte vai sofrer as consequências. Sofrer as consequências, pessoal, é julgar improcedente o processo. Então, o juiz não deixa de julgar. O juiz julga que sim ou que não. Ele defere ou indefere. Ele reconhece ou não reconhece o pedido, com base nas provas produzidas. Não é que ele deixa de julgar porque não houve prova. Não é que ele não deixa de julgar, ele julga improcedente. Por este motivo, a regra do ônus da prova é importante. Você tem que entender o que cabe a cada um provar por conta dessa consequência. Se você pede e você não prova, você perde. Tá? Não é que aquilo não vai ser analisado porque não foi provado. Aquilo foi colocado para ser julgado, necessariamente aquilo será julgado, tá? E o que nós podemos dizer? A regra do ônus da prova serve para que o juiz simplesmente diga assim, como não foi provado, né, por insuficiência de prova, julgo improcedente. Essa é a expressão padrão que a gente usa. Logicamente, a regra do ônus da prova deve ser usada em hipóteses únicas, hipóteses últimas, em última instância. O juiz só vai dar a sentença, ele só vai julgar improcedente por insuficiência de provas quando as outras formas, quando outros meios já tivessem esgotado. Tá? E outra, o processo tem que acabar. O processo é o mal necessário. Quanto antes a gente acaba com o processo, antes a gente acaba com aquele desperdício de dinheiro público. Tá? Então, por conta disso, existe esse tipo de regra, pessoal, dizendo tem que provar o que foi pedido. Se não foi provado, o juiz não se convence, ou o juiz não consegue justificar o seu convencimento, e por conta disso, não é que ele não julga, ele julga improcedente. Tranquilo? Prova como ônus. Edi, nessa questão do ônus da prova que você citou em cima ali, que até não esqueci, você falou que o ônus da prova, a prova tem que ser comprovada. Existe alguma diferenciação em apresentação de provas, por exemplo, que seja obrigatória a apresentação documental, que só testemunhal não vale, ou vice-versa? Existe isso ou não?
Ou ambas têm uma mesma aceitação? Não, não. A gente vai ver na sequência, pessoal, a questão da valoração das provas. Não existe regra de valoração, tá? Por quê? Porque o juiz é livre para apreciar a prova produzida no processo. Então, a nossa regra diz assim: o juiz é livre. Tem um negócio, pessoal, que a gente chama de princípio... Como que é? Não é princípio, mas a expressão que se usa, pessoal, é persuasão racional. O que quer dizer isso? O juiz deve ser persuadido racionalmente. O juiz tem que ser convencido racionalmente. Esse o nosso sistema de valoração de provas. Então, não existe uma tabela dizendo esta prova vale mais, esta prova vale menos, vírgula. Tem um parênteses para a gente fazer na sequência, tá? Como que é o nosso sistema de valoração de provas? Nosso sistema de valoração de provas é o sistema da persuasão racional. Eu tenho que utilizar as provas para persuadir, para convencer, para justificar o magistrado que os fatos aconteceram da forma com que eu aleguei na minha petição. Então, por isso, persuasão racional, porque tem que ser justificado, porque tem que ser fundamentado. Então, persuasão racional quer dizer convencer de forma fundamentada, convencer de forma racional, convencer de uma forma que o magistrado consiga justificar por que foi convencido daquele jeito. Então, este é o nosso sistema de valoração de provas. No nosso sistema de valoração de provas, não tem uma escadinha com relação a isso vale mais, isso vale menos. A valoração de provas, de um modo geral, pessoal, ela sofreu uma evolução. Então, lá no passado, bem antigamente, nós podemos dizer que existia um senhor, um rei, um todo-poderoso, e naquela época não se falava em prova. Por quê? Porque a decisão era a vontade dele. Tá? Então, aquele soberano olhava para você e dizia, é isso e pronto. E não se falava em prova, por quê? Porque não existia a necessidade de fundamentação das decisões. Então, quando a decisão não precisa ser fundamentada, não precisa de prova, porque a prova não serve para nada, se o cara não tem que fundamentar a decisão dele. Isso evoluiu durante muito tempo, tá? E, obviamente, que isso gerava um certo descontentamento, porque o sujeito tinha certeza absoluta que ele tinha o direito, e vinha o soberano e julgava de uma forma diferente. Então, o sistema de valoração de provas naquela época era 100% livre, tá? E outra, tão livre que a prova perdia o sentido de existir. Nós evoluímos e chegamos em uma outra possibilidade, em uma outra fase da avaliação das provas do processo, onde a gente diz que existia uma tabelinha, e aquela tabelinha era mais ou menos assim: se o sujeito juntou um documento desse, um daquele ou daquele outro, né, aquela fase tarifária que a gente falava, né, naquela tarifação, naquela tabela de valoração das provas, era quase que uma expressão matemática para fazer o julgamento, para dizer se o sujeito alcançou o direito ou não. Então, vejam o que aconteceu. De um extremo, onde não existia nenhuma necessidade de fundamentação e a prova era absolutamente dispensável, nós caminhamos em função do descontentamento com esse sistema para o extremo absolutamente oposto, que era o sistema tarifário, né? Tarifário, que era aquele sistema onde chamava-se tarifário, mas era onde se davam valores específicos para cada tipo de prova, de forma que eu chegava ao veredito por meio de uma expressão matemática. Tranquilo? Isso era legal? Não, também não era legal, porque às vezes o direito não é assim, não funciona desta forma, né? Então a gente precisou evoluir mais um pouco. Quando a gente fala disso, pessoal, e daí eu vou mencionar para vocês que dar aula gravada é uma coisa e dar aula na prática é outra. Eu já mencionei para vocês a historinha do leito de Procusto? Não lembro. Então, o que é a história do leito de Procusto? Eu não lembro. Tá? A história do leito de Procusto tem a ver com esta ideia do sistema de valoração de provas. Tá? Então, existe uma história que é contada apenas para ilustrar isso, mas que é uma verdade que aconteceu na antiguidade, na época da... Então, Procusto, pessoal, era um sujeito lá no meio árabe, pelo que eu entendi, assim, que era uma espécie de um bandidão, assim, tá? Então, imagine aquela situação, e ele tinha a sua tribo, o seu exército, né? Os seus soldados lá. E
dizia-se que Procusto tinha a medida do justo, tá? Qual que era a medida do justo? Para Procusto, a medida do justo era ele, tá? Então, ele era um cara que, conta-se historicamente, que era meio baixotão, assim, não era muito grande, e quando ele tinha um desafeto com alguém, ele colocava esta pessoa no chamado leito de Procusto, porque Procusto era o justo aos olhos dele, né? Aos olhos do soberano. E o que consistia o leito de Procusto, na verdade, era um instrumento de tortura, que era pegar a medida do justo, que era Procusto, e colocar aquela pessoa dentro daquela medida. De forma que, se Procusto fosse maior que a pessoa, esticava-se a pessoa para ficar do tamanho de Procusto, ou se a pessoa fosse maior, cortava essas extremidades para que ela ficasse exatamente do tamanho de Procusto. Tá? Então, isso era um instrumento de tortura? Sim. Qual que era a justificativa? A justificativa é que existia uma medida correta para a justiça, para o que era correto, né? Então, esse é o exemplo mais absurdo que a gente tem da história, que realmente aconteceu, né? Para demonstrar que o sistema da composição tarifária do julgamento das provas é absurdo, não tem fundamento nenhum eu pensar numa ideia como essa. Por quê? Porque não existe uma regra específica, não existe uma prova mais importante, não existe uma coisa desse jeito, e por mais que isso tenha sido utilizado na antiguidade, e a ideia era realmente um instrumento de tortura, né? Mas a história fica e nos conta que a composição tarifária não é uma coisa justa. Então, como que era antes? Sistema livre. Depois, análise tarifária das provas. É ruim isso, é ruim. Mas isso evoluiu durante muito tempo, pessoal. E eu posso dizer para vocês que no nosso direito atual ainda existem coisas que sofrem influência desta composição tarifária dos julgados. Por exemplo, existe, pessoal, dentro do INSS, algumas coisas onde diz assim, né? É ridículo, mas ainda existe, né? Em vigor em processos administrativos, dizendo, se o sujeito juntou um documento da época que ele está pedindo reconhecimento de trabalho rural lá, cada documento compõe um ano. Puxa vida, tem... até não vou garantir para vocês que isso ainda esteja em vigor, mas eu já tive vários processos administrativos e judiciais onde foi reconhecido desta forma. Como que acontecia? O sujeito alegava que trabalhava na roça e que reconhecia o pedido de reconhecimento para aquilo, para efeito de aposentadoria, cada documento daquela época que ele conseguia justificar a ligação dele ao trabalho rural, o INSS considerava um ano. Puxa vida, um documento justifica um ano de trabalho? Não, não justifica, não tem ligação nenhuma. Então, é um resquício dessa época da análise tarifária das provas que ainda existe no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema jurídico de alguma forma. Tá? Então, é errado? É fundamentado? Não tem fundamento nenhum, é uma loucura. Mas em alguns lugares, para facilitar, e ainda existe resquício desse tipo de coisa dentro da nossa prática do direito. Tranquilo? Bom, feitas todas essas considerações, né, e falando do que o nosso sistema chama-se sistema da persuasão racional. As provas existem para persuadir, para convencer o magistrado racionalmente. E, convencendo ele racionalmente, ele consegue explicar por que ele julgou daquela forma e utiliza as provas para fazer isso. Existe um parênteses, principalmente na pergunta que o Álvaro fez, dizendo assim, tem coisa que tem que ser provada por documento ou não? Tem coisa. Que são essas coisas, pessoal? Coisas que a lei fala, tá? Então, quando a lei diz que eu só consigo fazer a prova de determinada coisa por meio de forma documental ou por meio de uma prova específica, eu faço daquela forma. Não é o nosso padrão, pessoal. Tá? O nosso padrão é que eu demonstre, que eu mostre de diversas formas dentro do judiciário como que as coisas aconteceram. Mas existem coisas, obviamente, que só podem ser provadas de medidas específicas. Por exemplo, um erro médico. Como é que eu provo um erro médico? Por meio da palavra de um outro médico, por meio de uma prova pericial. Beleza, isso é simples. Como é que eu comprovo a propriedade de um imóvel, pessoal? Por meio do registro. Tá. Como é que eu provo o casamento, pessoal? Tem como confessar que casou? Não tem. O casamento só se prova por meio do certidão do casamento. Então, existem coisas que só vão ser provadas pelo aquele documento específico, pela aquela coisa específica criada para aquele fim.
Tá? Há até uma coisa assim, bem interessante, pessoal, qual é a diferença dos dois termos, documento e instrumento? Qual é a diferença? Documento foi uma coisa que foi criada, foi uma anotação que tem algum fim. Eu passo a chamar este documento de instrumento a partir do momento que ele é criado com o objetivo específico de provar alguma coisa. Então, um contrato. Por que é muitas vezes chamado de instrumento particular de contrato? Porque foi feito para provar as condições mediante as quais o negócio foi realizado. Então, instrumento, pessoal, quando a gente chama um negócio de instrumento, um documento de instrumento, é porque aquilo foi feito para provar como é que alguma coisa aconteceu. Ah, tem instrumento, é um instrumento, e assim por diante. Tá? Então, existe uma regra de tarifação das provas, uma regra de valoração das provas? Não, o juiz é livre. Tá? O juiz pode apreciar o negócio de forma livre, só que ele tem a obrigação de fundamentar. Existem coisas que só são provadas por meio de documentos específicos, mas daí é a lei que determina. O caso do casamento. Né? O casamento chega ao absurdo da gente dizer assim, é impossível o sujeito confessar que casou, porque o casamento só se prova por meio de certidão do casamento. Tranquilo? Tá? Aí a gente fala um monte de história, fiquei um tempão falando de uma série de coisas, mas é coisa que normalmente aconteceria dentro da sala de aula. Na sala de aula, eu iria para a sala de aula e começaria a fazer anotações a respeito disso no quadro, porque são coisas assim que a gente tem em mente, que vem vindo, não porque está escrito num livro, mas é porque há muito tempo você fala sobre esse assunto. Tá? Então, prova é uma coisa extremamente fundamental no processo, extremamente simples, mas a gente tem que fazer alguns retoques, algumas observações para que a coisa fique útil, pessoal. Para que aquilo efetivamente funcione, fique claro e vocês entendam do que a gente está falando. Tá? Então, voltando aqui, pessoal, para a nossa aula. Prova como ônus, né? Vamos pensar em distinção do que é uma obrigação e do que é um ônus. Obrigação é algo que eu faço para outra pessoa. Eu tenho uma obrigação de pagar, eu tenho uma obrigação de entregar. Quando nós falamos de direito obrigacional, é praticamente bilateral, pessoal. Tá? Eu tenho que cumprir alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, e essa coisa vai beneficiar uma outra pessoa. Quando eu tenho que falar em ônus, pessoal, ônus eu faço em favor de mim mesmo. Tá? Então, eu faço aquilo para me beneficiar. O ônus é ou eu faço aquilo ou eu perco o direito. Então, eu não estou fazendo aquilo para beneficiar outra pessoa. Então, ônus é aquilo que eu faço para garantir a mim mesmo. E obrigação é aquilo que eu faço com relação a outra pessoa, é entregar, fazer outra pessoa. Então, eu posso falar que o ônus é uma obrigação? De repente, sim, né? De um modo geral, em linhas gerais, sim. Mas eu tenho que lembrar que é um ônus, porque se eu não cumpro aquilo, eu não tenho direito àquilo, eu não consigo fazer. Então, essa é a diferença entre ônus e obrigação. Obrigação eu faço em prol de um terceiro, e o ônus eu cumpro para garantir o meu próprio direito. Tá? Mas eu posso pensar que o ônus da prova tem dois aspectos bem simples. E desde que nós começamos a falar, tanto em direito quanto em processo, a gente deixa bem claro, existe praticamente em todos os institutos, né, aspecto objetivo e aspecto subjetivo. Quando nós falamos de aspecto objetivo, é a própria coisa, é o próprio direito, é aquilo objetivamente. E aspecto subjetivo é a pessoa. Tá? Então, propriedade. A propriedade tem o direito propriamente dito e a pessoa, o direito à coisa, né, a casa. Né? Objetivamente é a propriedade da casa. Isso, subjetivamente, é quem é o proprietário da casa. Então, sempre existe isso. Quando a gente fala objetivo, a gente fala da coisa. Quando a gente fala subjetivo, a gente coloca a pessoa ligada àquela coisa. Propriedade. Propriedade da casa. Quem é o dono da casa? Tá? E aspecto objetivo. A casa, propriedade da casa. Aspecto subjetivo, quem é o proprietário da casa. Quando nós vamos falar de ônus da prova, nós trazemos a mesma situação. Subjetivo. Quem tem a obrigação de provar? Segundo, provar o quê? Tá? Então, objetivamente, é quem tem a obrigação de provar. Subjetivamente, quem tem a obrigação de provar. E, objetivamente, provar o quê? Tá? Então, o ônus da prova, nós distinguimos bem claramente. Quem tem que provar o quê?
aspecto subjetivo e aspecto objetivo. Sempre nós levamos em consideração isso, porque uma vez não cumprido o ônus, acarreta a consequência para mim. Eu não cumpri o ônus, eu não me desincumbi do ônus que eu tinha, aquilo vai ser julgado improcedente. Por quê? Porque não foram produzidas provas suficientes. Tranquilo? Assim que funciona a regra, tá? Obviamente, né? A parte tem que saber a regra do ônus da prova, porque ela sofre as consequências negativas de não ter se desincumbido do ônus da prova. Então, eu entro com uma ação de cobrança. Eu tenho que provar que o sujeito me deve. Se eu não provo isso, a ação é julgada improcedente. Por quê? Por insuficiência de provas. Então, eu vou arcar com as consequências de não ter me desincumbido do ônus da prova. Tranquilo? Distribuição do... Diga. O que acontece com as empresas, tipo que nem o caso da Copel, teve aquele advogado em Ipiranga lá que foi preso, diz que quando a empresa é pública, ela que tem que... o ônus da prova cabe a ela. O que acontece? Tem alguma diferenciação ou não? Não. Por ela ser pública, não, tá? Vamos mencionar aqui para vocês de uma forma bem objetiva a questão da distribuição do ônus da prova, a quem cabe o ônus, tá? Agora, via de regra, pessoal, o ônus cabe a quem alega, tá? Empresa pública, entrei com uma ação contra a Copel. Não necessariamente. Não necessariamente. O que pode acontecer é aplicar uma outra regra para inverter o ônus da prova, para dizer que a Copel é uma empresa enorme, que para elas é fácil provar, para mim é difícil, e daí o juiz pode dizer que a prova é deles. Mas isso é uma exceção à regra, tá? E não é porque ela é uma empresa pública, é porque eu sou hipossuficiente, ok? Mas isso a gente já chega lá. Então, antes de falar na exceção à regra, vamos falar da regra, tá, Anderson? Então, vamos falar primeiro da distribuição do ônus da prova. Tranquilo? Daí, a hora que chegar lá na exceção, eu trago o teu exemplo novamente para a gente ilustrar. Mas, primeiro, pessoal, empresa pública, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o ônus da prova. Tá? Justiça do trabalho, quem tem que provar é o patrão. Nada a ver. Quem tem que provar é o empregado que está pedindo. Ok? Então, existem assim, fantasmas, existem coisas criadas com relação ao ônus da prova que são equivocadas. E aqui a gente vai colocar isso na mesa para falar bem claramente com relação a isso, ok? Mas primeiro, vamos lá para a regra, tá? O 373 dispõe que, pessoal, hoje está no 373. Sabe onde que estava no código anterior? No código anterior estava no 333. Daí a gente usava a seguinte piadinha, né? Que quando a regra do ônus da prova era meia besta do Código de Processo Civil, ou seja, metade do 666, né? Era o 333, então era meia besta. Mas por quê? Porque era uma coisa muito importante, pessoal, uma coisa realmente que faz diferença. Então, a regra geral diz que o autor, ou seja, quem entra com o pedido, tem que provar aquilo que constitui o seu direito. Simples. Acidente de trânsito. Eu digo que o João bateu no meu carro. Eu tenho que provar que o João bateu, que ele que cometeu o ilícito de trânsito. Por quê? É fato constitutivo do meu direito. Tá? Então, o autor tem que provar os fatos constitutivos. E essa é a regra geral. Quem alega tem que provar. Tá? Então, o autor é a pessoa que entra com o processo e, via de regra, tirando exceções, tirando situações específicas, tirando ou diversas outras coisas que podem acontecer, mas considerando 90% dos casos, pessoal, quem entra com a ação, o autor, tem a obrigação de provar aquilo que constitui o seu direito, aquilo que fundamenta o seu pedido. Então, eu entrei com uma ação contra o Anderson, porque o Anderson me deve, eu tenho que provar de onde que veio a dívida, tenho que provar que a dívida existe. Tá? Eu entrei com uma ação contra a Ângela, porque a Ângela falou mal de mim na faculdade. Ela cometeu um ilícito. Eu tenho que provar a ocorrência do ilícito. E assim por diante. Tá? E eu tenho que entrar e provar aquilo que constitui o meu direito. Então, quem alega tem a obrigação de provar. Daí, nós vamos dizer que essa regra do ônus da prova, ela muda no processo dependendo do que for alegado. Então, eu entrei com uma ação dizendo, João me deve 100 anos. Daí o João vem lá e faz uma defesa.
Dependendo do que o João falar na defesa, ele pode levar para ele o ônus da prova. Então, por isso, a gente tem esses 4 tipos de fatos que podem ser alegados num processo, e nós temos que saber exatamente o que a gente vai falar e aonde se enquadra isso para saber se eu estou carregando o ônus da prova para mim ou não. Então, eu vou dizer, fato constitutivo, o autor alegou, ele tem que provar. Se o réu vem e alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ele atrai para si o ônus da prova. Então, vamos para os exemplos práticos para isso ficar bem claro, pessoal. Fato constitutivo, João me deve. Quem tem que provar que João deve sou eu, porque é o constitutivo do meu direito. Como vou fazer isso? Vou juntar o contrato. Se eu não tenho contrato, vou juntar as testemunhas que estavam no bar e viram na hora que ele disse que ele comprava e que ele ia pagar. Tá? Então, eu vou ter que provar de alguma forma. Dependendo do quão elaborada a minha relação, de como está documentada, se eu tenho algum instrumento, que é um documento feito para fazer prova daquela obrigação, eu junto. Se eu não tenho, eu provo de outras formas. Beleza? Beleza. Fato constitutivo. Vem o João na defesa dele e ele vai alegar alguma coisa para não pagar. O que ele pode fazer? Ele falou assim, não, o Edi está louco, não devo nada para ele. Quando ele faz isso, o que ele faz? Negativa geral. Pela negativa geral, negando a existência dos fatos constituídos na inicial, digo, eu não fiz isso não, o Edi que prove que isso aconteceu. De quem que é o ônus da prova, pessoal? Meu. Porque ele falou que não, que aquilo não aconteceu. Eu tenho que entrar com ação e eu tenho que produzir prova daquilo que constitui o meu direito. Beleza. Vamos imaginar que o João foi um pouquinho mais além. Né? Daí nós temos esses 3 tipos de fatos que podem ser alegados em defesa. Fato impeditivo, tipo, essa dívida que o Edi está cobrando é uma dívida de jogo. Como ela é uma dívida de jogo, ela é uma dívida moral, mas não é legal, não pode ser cobrada na justiça. O que é isso que ele está alegando? Fato impeditivo. Beleza. Fato modificativo. O Edi está me cobrando essa isenção porque ele me vendeu uma geladeira. Só que a geladeira que o Edi vendeu não está funcionando. Né? Eu tive que gastar mais 150 para arrumar a geladeira. E não é justo eu pagar para ele o isenção. Ele tem que ter as consequências disso. Eu pago o isenção, mas ele paga o conserto. O que é isso, pessoal? Isso é fato modificativo da obrigação. Beleza? Um é impeditivo. Não pode existir. A lei proíbe. Modificativo. Vendeu, mas estava estragado. O valor é outro. Tá? Extintivo. Olha, o Edi está me cobrando 100 anos, o Edi está louco. Olha o recibo aqui, pessoal. Eu paguei, ele assinou aqui, ele recebeu o valor. Então, são 3 tipos de fato comuns nas defesas que podem ser alegados. Tá? Então, o autor tem que provar aquilo que constitui o seu direito. Se o réu vem e alega negativa geral, o autor continua com o ônus da prova. Olha, ele falou que isso não aconteceu, eu tenho que provar que isso aconteceu. Mas se ele vem e alega algo impeditivo, o que aconteceu? Para ele alegar o impeditivo, ele automaticamente reconheceu, realmente, aquilo aconteceu, mas não pode por conta da lei. O que acontece quando ele fala um ato impeditivo? Ele atrai para si o ônus da prova. O autor não tem mais necessidade de fazer produção de provas, porque ele reconheceu que aquilo existiu, e ele tem que provar a existência do fato impeditivo. A mesma coisa quando alega fato modificativo. Olha, eu realmente comprei a geladeira, mas a geladeira estava estragada. Vai se discutir a compra? Não, se discute, o cara reconheceu isso. Mas vai se discutir se estava realmente estragado e quanto que gastou para consertar ou não. Tá? Fato extintivo. Se eu digo que a obrigação foi cumprida, pessoal, não precisa mais falar da existência da obrigação, porque o sujeito, inclusive, reconheceu e disse, existia a obrigação, mas eu já a cumpri. Tá? Daí vai se analisar a existência do recibo, ok? Então, é muito importante saber isso. Fato constitutivo cabe ao autor, fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito cabe ao réu. Quando o réu alega isso, ele traz para si o ônus da prova. Qual que é o problema disso, pessoal? E aí que eu digo para vocês que tem muito advogado burro que não conhece essa regra mesmo, tá? Então, quando você vai fazer uma defesa, você tem que olhar para as provas que o seu cliente tem para ver se você dá para dizer assim, eu paguei. Né? Então, se alguém entra com uma ação de cobrança para você entrar com uma defesa dizendo foi pago, você só pode fazer isso se você tiver o recibo. Se você não tem o recibo, você diz assim, eu paguei, você reconhece a existência da dívida. Se você não mostra o recibo, você é condenado a pagar de novo.
ok? Então, você tem que saber exatamente a regrinha do ônus da prova para saber o que vai alegar no processo, para ver qual o ônus que você vai acarretar para você e se você tem prova suficiente para se desincumbir desse ônus. Então, é muito simples, tá? O sujeito diz que eu devo. Você tem comprovante de pagamento? Não tem. Então, nós vamos dizer que não deve. Não deve. E o cara que tem que achar o jeito lá de cobrar você. Infelizmente, advogar é assim, pessoal. Você tem que escolher, você tem que ver quais argumentos você tem para ir, quais você consegue cumprir. Então, tem que saber muito bem essa regrinha básica do ônus da prova. Fato constitutivo constitui ao autor, deve o autor provar. Fato impeditivo, modificativo do direito, a parte que alega atrás para si. Tá? Então, sempre existem estas situações. Tá? Precisa ser necessariamente sempre o autor constitutivo e o réu os outros? Não, pode ser diferente. Imagine, tem uma ação, daí eu entro com uma ação pedindo indenização por um acidente. E o sujeito vai lá, faz a defesa, não ele fazer a defesa, ele denuncia a lida seguradora. Não denunciar a lida seguradora, a seguradora vai dizer assim, olha, mas ele não pagou o seguro. Daí eu digo, paguei, mas daí, vejam, pode ser, na discussão processual, os argumentos vão se trocando, vai se mudando de lado, por conta das diversas argumentações existentes dentro do processo, e o juiz tem que olhar para o processo e dizer, o ônus do fulano provar é esse ou é aquele. Então, dentro do processo, vai ter aquele saneamento do processo, organização do processo, onde o juiz vai dizer fatos controvertidos, aonde que tem que ser produzida a prova, e dentro das argumentações que foram feitas, o juiz usa esta regra do ônus da prova para dizer, conforme o que foi alegado, o autor tem que provar isso e isso. E conforme o que foi alegado em defesa, o réu tem que provar isso e isso. Tá? Então, isso é uma coisa bem objetiva, bastante clara, pessoal, que a gente tem que ter em mente. Então, vai fazer uma audiência, você tem que saber exatamente como foi o saneamento, para saber quais são os pontos controvertidos. Se não é ponto controvertido, nem cabe produção de prova. Tá? Primeiro, tem que ver o ponto controvertido fixado no saneamento do processo e tem que ver a quem cabe o ônus de provar, que foi fixado pelo juiz neste momento, levando em consideração esta regra. Tá? E você tem que saber essa regra até para acompanhar a hora que o juiz faz o saneamento para ver se o juiz fez certo. Às vezes o juiz deixa um ponto fundamental do teu processo de fora, você não vai poder fazer prova. Então você tem que estar lá e pedir, olha, eu tenho que fazer prova disso, explicar o porquê. Assim como, se o juiz fixa o ônus da prova para uma ou para outra parte, os advogados têm que estar muito ligados, porque senão isso vai fazer com que ele perca o processo ou não, se ele ficar com o ônus que não deveria ter ficado para ele. Para aprender isso, pessoal, de uma forma assim, bem objetiva, eu digo aprender, mas é meio complicadão, porque ninguém vai te ensinar, mas é para ver isso na prática, funcionar, para colocar essa mecânica do processo na cabeça, é muito bom assistir a audiência trabalhista, pessoal, assistir a audiência una trabalhista. Por quê? Porque o juiz faz o saneamento do processo, ele aplica essa regra do ônus da prova, ele fixa pontos controvertidos e diz de quem que é o ônus na audiência. Tá? Então ele tenta fazer o acordo, não deu acordo, pega a defesa, o juiz dá uma olhadinha e começa a ditar para o escrivão o despacho saneador. E ele faz isso aplicando essa regra na prática. Tá? E aí que eu digo para vocês, dá para ver muito advogado burro, porque eles nem prestam atenção no que o juiz está falando, e o deslinde do processo, o processo em si depende desta regra simples, da forma com que é colocado os pontos controvertidos e o ônus de cada uma das partes produzir a prova. Então, muito importante, pessoal. Fazia todo sentido no mundo falar a meia besta do Código de Processo Civil, porque é onde embolava boa parte dos processos, onde o advogado comprometia a sua atuação e impedir que o processo tivesse futuro na sequência por conta de não acompanhar o saneamento do processo no momento de fixação de pontos controvertidos e especificação de provas de quem cabe provar o quê. Tranquilo? Então, essa é a regra do Código de Processo Civil, essa é a regra do ônus da prova que nós temos hoje. Já era assim no Código anterior. Obviamente que o Código de 2015 deu uma melhoradinha nisso, né? Mas, como? Já falamos para vocês. Se vocês verem
estes fatos aqui, esses 4 tipos de argumentos que podem ser utilizados no processo, nós vamos dizer assim que essas 2 regras se resumem. O ônus da prova, em geral, cabe a quem alega determinado fato. Então, por quê? O autor, o fato que constitui o direito, e o réu, o autor que obsta aquele direito, seja ele de qual natureza for. Então, a regra é: a prova incumbe a quem alega. Nós temos que ir um pouquinho além e dizer assim: sempre que existe fato constitutivo do direito na inicial, o autor tem que provar. Alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o réu tem que provar. Na verdade, todo mundo que alega um fato diferente do processo tem que alegar este fato. Lembram, pessoal, quando a gente fala lá a existência de réplica, eu falo para vocês assim que vai se justificar a réplica quando existe defesa preliminar, quando existe juntada de documento, quando tem alegação de fato novo. Agora dá para a gente falar de uma forma mais completa. Existe réplica quando tem preliminar, quando tem documento, ou quando tem pelo réu alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, que são as 3 categorias que eu vou dizer fato novo. Tranquilo? Isso, pessoal, é muito importante. Particularmente, assim, tem que estar na cabeça do operador do direito, tem que estar na cabeça do advogado. Se não souber isso, se não entendeu isso, pessoal, volta a estudar, tá? Tem que pensar, tem que entender, tem que ver na prática. É uma coisa, assim, fundamental. E eu sou consciente disso não tanto pela condição de professor, pessoal, mas pela condição de advogado, tá? Esses tempos eu fiz umas contas, assim, eu fiz milhares de audiências trabalhistas, e isso me chama muita atenção. O povo vai para a Justiça do Trabalho achando que é um negócio extremamente simples, e é uma coisa extremamente técnica. Você vai pegar muito advogado que não entende essa regra simples. Às vezes ele sabe até decora a regrinha, mas ele olha para o processo e ele não vê a aplicação prática daquilo. Se você está nesse grupo, você está num grupo de risco, pessoal. Está num grupo assim de risco a perder processo, a passar vergonha em audiência, e eu gostaria que vocês saíssem desse grupo de risco e entendessem realmente como que funciona essa situação. Pessoal, aquela regra do ônus da prova é a mecânica do processo, tá? O Código de 2015, ele veio e deu uma complementada nessa regra, colocando a regra da distribuição diversa do ônus da prova. Como? Como que eu posso fazer uma disposição diversa do ônus da prova? Então, eu tenho 3 possibilidades de fazer, diferente de que a prova cabe a quem alega. Tá? Então, como seria isso? Convencional. Se eu estiver tratando de um direito patrimonial disponível, que é aquele que eu posso pegar, levar para o fundo do lote, encher de gasolina e tacar fogo, ninguém acha ruim, tá? Porque é uma coisa que é minha, do meu patrimônio, pronto. Tá? Se eu estiver falando de uma coisa assim, direito patrimonial disponível, eu posso fazer um acordo com a outra parte e dizer de quem que é o ônus da prova. Então, estou falando de uma propriedade. Pode ter um acordo processual dizendo que quem vai provar aquilo é o réu e não o autor? Pode. Pode ser diferente. Por quê? Porque é convencional. As partes podem fazer um acordo. As partes, inclusive, podem ir lá fazer um ajuste, um termo entre elas, escolherem um árbitro, para que o árbitro julgue isso perante o procedimento arbitral e não a justiça. Por quê? Porque é direito patrimonial disponível. Agora, se não for direito patrimonial disponível, se for uma ação de alimentos, se for uma ação de Estado, uma ação de... Aí não tem como, pessoal. Tá? Então, pode ser convencional quando nós estamos falando de patrimônio. Beleza? Beleza. Então, pode haver uma convenção entre as partes dizendo que faça diferente. Ai, professor, mas por que nós íamos fazer um troço diferente? Não sei, às vezes você quer vender um negócio, você faz um contrato, no contrato para vender, você coloca, você vende até a alma, né? Então, às vezes, você coloca no contrato, você coloca que você quer convencer o sujeito e que você aceita aprovar qualquer coisa que ele falar se estiver errado. Tá? Ele entra com a ação e você prova tudo, porque você assumiu no momento que você fez o negócio com ele que você ia provar tudo que você disse e que você assumia a consequência. Então, é possível imaginar isso? É possível imaginar, porque o direito caminha muito junto dos negócios, né, pessoal? Então, para que um negócio seja viabilizado, é possível que eu venda minha mãe e não peça troco, tranquilo? Então, convencional, é possível? Sim. É comum? Não, é muito incomum. Eu, particularmente, isso veio no Código de 2015
Tá? Antes do Código de 2015, nós não podíamos negociar com relação à forma com que o processo ia acontecer, e aqui, quando nós tratamos da regra do ônus da prova, nós estamos negociando como que o processo vai acontecer. Nós estamos dizendo que o juiz vai ter que exigir a prova de uma pessoa diferente de quem normalmente teria. Tá? Isso aqui é negociar com o processo. Pode ser feito isso a partir do Código de 2015. Particularmente, eu ainda não peguei nenhum caso na prática. Tá? Já vi isso, tá, em audiências trabalhistas, que seria negociar processo, mas aí seria um pouquinho diferente, né? Como que é a audiência trabalhista? A audiência trabalhista, a gente vai lá e faz um acordo, em vez de fazer o que a gente fazia, né? O sujeito pediu insalubridade. Vamos fazer um acordo com relação à produção da prova. Tá, vamos. Então vai assim. E, por exemplo, para mim não ter que você pagar uma perícia que custava caro, eu ia lá e fazer uma proposta assim, doutor, com relação àquele pedido lá, para não ter que fazer perícia, porque a perícia vai custar uns 3 mil, eu pago em grau mínimo. Aceita? Então, aí eu estou fazendo um acordo envolvendo um pedaço do processo, envolvendo o direito de perícia do cara com um outro negócio. Então, isso a gente fazia na Justiça do Trabalho. Tá? Isso deu certo lá e daí foi trazido para dentro do processo civil. Então, existem situações onde eu convenciono, as partes podem ajustar como que o processo vai funcionar mediante o Código de 2015. No entanto, no processo civil eu não peguei na prática. Eu fiz acordos relacionados a isso na Justiça do Trabalho. Tá? E quando eu estou negociando com relação à regra do ônus da prova, eu estou mexendo em regra básica do processo civil. Tranquilo? É comum? Não. Mas pode? Pode. Desde que foi direito patrimonial disponível. Legal, pessoal. A legal é aquela situação onde a lei diz que o ônus da prova não é de uma pessoa, é de outra. O exemplo que nós vamos pegar na prática é o caso do ônus da prova. Tá? O ônus da prova, prática, lógico, falando do ônus da prova, né? O exemplo que eu vou pegar na prática é o ônus da prova no caso do consumidor. Tá? Nós já falamos com relação à disposição legal. É quando a lei diz que, em vez de ser o ônus de quem alega, né, é de uma forma diferente e ela dá uma justificativa. O exemplo básico que nós vamos ter com relação a isso seria o direito do consumidor. Já tratamos com relação a isso. E o judicial é um poder que o magistrado tem em analisar o processo e olhar assim, puxa vida, nessa situação aqui é muito difícil para o autor provar. Então, eu, magistrado, fundamento minha decisão no despacho saneador dizendo que, devido à dificuldade da produção da prova, uma decisão muito bem fundamentada, porque gera um ônus absurdo para a outra parte, né? É uma implicância muito grande, compromete o desenvolvimento do processo, muda a regra básica, tá? Então, o juiz pode fazer isso? Pode. Quando, judicialmente, o juiz fundamenta a sua decisão e diz assim, a regra diz isso, mas eu, usando da minha experiência e o poder que a lei me dá, na sequência do 373 lá, eu fixo o ônus da prova desse jeito. O juiz pode fazer diferente da regra básica, ele tem poder de fazer isso a partir do Código de 2015. Tá? Exemplo, vamos pegar um caso de erro médico. Para que eu entrei com uma ação alegando erro médico, para mim provar que o médico está errado é complicado, né? Puta vida, não é fácil, porque eu não tenho conhecimento médico, eu não tenho uma série de coisas. Então, o juiz entra com uma análise daquele meu pedido e diz assim, olha, o EDI aqui está numa condição diferente, é difícil para ele produzir a prova e é fácil para o médico provar que fez certo. Então, por mais que seja o autor do processo seja o EDI, que caiba a ele regularmente, pela regra geral, do ônus da prova, provar que o médico errou, eu inverto porque eu entendo que é mais fácil para o médico provar que fez certo. Pode fazer isso? Pode. Aí nós tratamos das 3 possibilidades. Convencional, foi um acordo entre as partes. Legal, que é a lei autorizando distribuir o ônus de forma diferente, ou judicial, quando o juiz, por meio de uma decisão muito bem fundamentada, faz de uma forma diferente. São formas de eu distribuir o ônus da prova de forma diferente no processo. Vejam lá. Exemplo, pessoal. Vamos pegar o artigo 6º do Código de Processo Civil, né, que vai justificar quando que eu tenho exemplo de inversão legal. Não vou mencionar os outros, porque os outros é uma decisão fundamentada do juiz e o outro é um acordo entre as partes. Mas, no caso de dispositivo legal, a gente pode pegar o exemplo do Código de Processo Civil, né, Código de Defesa do Consumidor, que muda a regra do Código de Processo Civil, aonde diz que existem 2 hipóteses aonde o magistrado pode inverter o ônus da prova.
tá? Quando a alegação for verossímil, né? Verossímil parece que é verdade, tá? Então, puxa vida, é uma coisa assim, bem complicada, né? Mas verossímil parece que é verdade. Essa é o significado da expressão. Então, o juiz pode inverter o ônus da prova, tratando-se de relação de consumo, quando a alegação for verossímil. Beleza? Segunda situação, quando o consumidor for hipossuficiente. Tá? Então, aquela situação em que o consumidor está numa condição de hipossuficiência, ele tem muito menos condições que a outra parte, pode ser alegado. A questão daí, essas duas situações, né, acabam, antes nós tínhamos isso apenas dentro do Código de Defesa do Consumidor, de modo que essa inversão do ônus da prova só era utilizada em causas de defesa do consumidor. Com o Código de 2015, veio uma autorização para que o magistrado utilizasse aquilo que nós falamos aqui, pessoal, da inversão judicial do ônus da prova. A partir do momento que o Código de Processo Civil veio e autorizou a inversão judicial, ou seja, aquela inversão por meio de uma decisão judicial muito bem fundamentada, nós podemos dizer que aquilo que só era possível acontecer dentro do Código de Defesa do Consumidor passou a poder acontecer também dentro do processo civil. Então, qualquer processo hoje em dia, pessoal, não necessariamente esse que está aqui, que é o Defesa do Consumidor, mas qualquer processo civil hoje, se o juiz entender que o parte é verossímil, que isso justifica a inversão do ônus da prova, ele pode fazer. Tá? Da mesma forma, se ele entender que a parte é hipossuficiente. Anderson, lembra o teu exemplo da Copel? O Anderson mencionou para a gente, quando é empresa pública, daí a empresa tem que provar. Não é Lembro isso. sim. Tá? No teu caso prático, foi uma ação contra a Copel, a Copel normalmente preenche os dois requisitos aqui. Tirando muito juiz filho da puta que tem por aí, que não entende desse jeito, né? Mas é fácil da gente justificar que, efetivamente, eu, consumidor, perante a Copel, sou hipossuficiente, né? Verossimilhança é uma coisa um pouco diferente, mas lógico que eu estou numa condição de diferente, estou numa condição de inferioridade, né? E nesta situação é muito fácil de justificar a inversão do ônus da prova. Então não é porque é uma empresa pública. Muitas vezes, por ser uma empresa pública, ela se encaixa mais facilmente dentro dessa questão da hipossuficiência. No passado, podia se discutir, mas cabe a relação do consumo contra o Estado? Sim, cabe, sempre coube, mas se discutia, se podia ou não. Então, hoje não se discute mais. Mas não precisa nem ser mais esta inversão do ônus da prova contra uma empresa como a Copel, por conta de relação do consumo, porque a hipossuficiência já pode ser analisada pelo juiz após o Código de 2015 em qualquer situação. Pode ser um argumento que justifique ao juiz levar a sua experiência e dizer, olha, nesse caso aqui é mais fácil para a Copel dizer que está errado do que o sujeito lá na sua casa provar que a rede teve um problema. Tudo bem? Então, o que está acontecendo é uma inversão do ônus da prova por conta da hipossuficiência, das poucas condições que o autor tem de provar frente ao que é uma empresa constituída e que tem pleno conhecimento com relação a isso. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Ainda falando de inversão do ônus da prova, um momento, pessoal. Uma coisa assim que também já gerou muito problema, né? Quando que deve ser definida a inversão do ônus da prova? Pessoal, nós viemos da fase originatória. Na fase originatória, a gente entendeu que tem casos onde o processo tem que ser julgado, tem que decidir um pedaço, julgar outro, tem que instruir outro. Quando você determina a instrução de um processo, você entra naquela fase do despacho historiador, que é o despacho historiador é resolver as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e definir meios de prova. Tá? Quando você está fazendo isso, este é o momento onde você vai ter que definir o ônus da prova. No passado, pessoal, se discutia muito essa questão da inversão do ônus da prova, porque é uma coisa relativamente nova no nosso processo. Tá? Então, o que acontecia? Como era novo, era complicado para o juiz inverter o ônus da prova. Daí o juiz acabava chegando na fase do despacho saneador e não resolvia essa merda, e jogava lá para frente e resolvia na sentença. Daí gerava um puta de um problema. Por quê? Porque ele inverteu o ônus da prova lá na sentença. Ele inverteu o ônus da prova depois que a prova foi produzida.
Daí os caras recorriam e anulavam toda a instrução processual, porque eu não posso trabalhar com regras diferentes. A regra geral do processo civil é da previsibilidade. Então, eu tenho que saber o que cabe a mim provar no processo. Beleza? Então, qual é o momento que o juiz tem, então, com base nas decisões, dos diversos problemas que nós tivemos no passado, quando criou-se a ideia de inversão do ônus da prova, nós entendemos, então, que tem que ser no saneamento do processo, tem que ser no início da fase de instrução. Então, a hora que eu termino a fase de saneamento, a hora que eu termino a fase ordinatória e começo a fase de produção da prova, que é a fase instrutória, eu tenho que começar a fase de instrução sabendo de quem que é o ônus da prova. Então, o momento oportuno de inverter o ônus da prova no processo é lá no despacho saneador. Ao definir quais são os pontos controvertidos e quais os meios de prova, ele vai dizer também a quem cabe o ônus de provar o quê. Tá? Então, se o juiz inverte o ônus da prova, ele tem que fazer isso no saneamento do processo. Se ele faz depois, o que significa dizer? Significa dizer, eu mudei as regras do jogo depois que o jogo foi jogado. E isso não pode acontecer. Tudo bem? A inversão do ônus da prova como responsabilidade pelas despesas. Bom, pessoal, não quer dizer que porque o juiz inverteu o ônus da prova e disse que o ônus da prova é obrigação de outra parte, que automaticamente aquela outra parte vai ficar com as despesas. Tá? Então, por mais que isso seja estranho, tá? Inverter o ônus da prova quer dizer, se não for provado a culpa, é você que vai dançar, tá? Mas não quer dizer que a responsabilidade pelas despesas andam juntas. Então, vejam lá, no caso aqui contra o sistema financeiro de habitação, nós temos um julgado nesse sentido, né? Então, eu entro com uma ação contra um branco, né? Dizendo que aquele financiamento habitacional meu não está legal, tá, não sei o quê, e daí, quem teria o ônus da prova de provar que o financiamento está cobrando algo indevido? Sou eu que entrei com a ação. Essa é a regra geral, fato constitutivo do meu direito. Tá? Só que para provar é complicado, e o juiz inverte o ônus da prova. Quem tem que provar que não está é o banco. Não necessariamente as despesas com essa perícia vai ter que ser do banco. O juiz vai entender que o ônus da perícia, o ônus disso, incumbe ao banco provar, mas não necessariamente porque ele inverteu o ônus da prova que ele tem que inverter quem vai ter que pagar. Quem tem que pagar normalmente sou eu, invertendo, passou o ônus para o banco, mas não necessariamente vai ter que ser o banco. Pode ser que o juiz entenda que seja eu da mesma forma. Isso é uma coisa um tanto complexa, mas a regra que vocês têm que entender é que os julgados atuais, e eu acho isso complicado, injusto, de certa forma, né? É que não é porque inverteu o ônus da prova que as despesas vão junto, tá? Às vezes as despesas continuam com aquele que teria a prova originariamente. Tranquilo? Repito, não concordo muito com isso, acho bem complicado, mas os tribunais têm julgado dessa forma. Tudo bem? Bom, hierarquia das provas. Pessoal, não existe hierarquia de prova. Tá? Prova não tem hierarquia. Como que é o nosso sistema? Nosso sistema é o sistema da persuasão racional. Eu tenho que produzir prova para convencer o magistrado e eu tenho que convencer o magistrado de forma racional, de forma lógica, de uma forma com que ele possa justificar na sua decisão. Então, isso é o sistema de persuasão racional. Racionalmente justificar a decisão que está sendo tomada. Ok? Obviamente não existe hierarquia de provas, daí aqui cabe aquela historinha que eu contei lá no começo, que o primeiro nós tínhamos um sistema de validação livre das provas, que daí depois nós viemos para o sistema de tarifado, que era aquele onde tinha uma tabelinha dizendo que cada prova valia tanto, e que o julgado, na verdade, era uma expressão matemática, né, até chegar nos sistemas que nós temos hoje, né, falamos do leito de procusto, que era a medida do justo, que era o cômodo ridículo do sistema tarifário, até chegarmos no sistema de hoje, que contempla um pouquinho das duas coisas, que é o juiz é totalmente livre para julgar da forma que quiser, aprecia as provas da forma que quiser, desde que ele consiga justificar o seu julgado. Destacamos, inclusive, que ainda nessa questão nós sofremos ainda a influência em alguns pontos da nossa legislação, alguns processos administrativos, onde se existe ainda aquela regra tarifada, onde seja, isso aqui vale tanto, que é o exemplo dos documentos rurais no processo administrativo previdenciário. Tudo bem? Provas ilícitas, pessoal.
nesse aspecto aqui, eu não falo muito. Por quê? Porque eu acredito, sinceramente, que o Alan deve falar bastante. Tá? Eu acho que isso aqui é muito mais coisa do aspecto penal do que do aspecto civil. Tá? Até o exemplo que eu menciono aqui é um exemplo penal. Tá? Então, me dou o luxo de deixar isso com quem entende, que é o Alan. Tá? Mas prova ilícita, via de regra, é vedada pela Constituição Federal. Tá? O artigo 5º, 56, ele veda a utilização de provas obtidas por meios ilícitos. Tá? Então, isso é uma regra que está na nossa Constituição e ele se sobrepõe de uma forma bastante objetiva por todo o ordenamento jurídico. Tá? E nós, falando de direito civil, falando de dinheiro, que é o que interessa, né? Para nós é super simples. Prova ilícita, acabou. Não tem, então não interessa. Então, dentro do processo civil, essa regra é bem tranquila. Né? Mas, pensando no processo, pessoal, a gente tem que pensar que a coisa não é bem assim, falando em direito. Nada é matemático dentro do direito. Nada é tão objetivo, funciona tão simplesmente dentro do direito. Tá? Então, nós temos que lembrar, nós temos que saber que existem nos julgados, pelas cortes superiores, inclusive, a aplicação do princípio da proporcionalidade. Tá? Quando eu vou, de repente, aceitar uma prova obtida de forma ilícita, tá? Para evitar o mal maior. Tá? Mas isso é coisa do quê? Do processo penal. Do processo civil, isso não existe muito, não, pessoal. Isso não tem aplicação direta. É uma regra, nós temos que saber que nós também nos submetemos a essa situação, que eventualmente isso também pode acontecer no processo civil, mas para nós é muito mais fácil dizer, não, essa prova ilícita, tira ela aqui, arranca ela daqui. Mas imagine num processo criminal, pessoal. Num processo criminal é fácil constatar que aconteceu determinado fato e que para provar a legítima defesa do cara, para provar uma justificativa, eu vou ter que pegar uma prova ilícita. Tá? Então, às vezes, para evitar um mal maior, eu cometo um mal menor, que é utilizar uma prova ilícita. Tá? Então, existe dentro do processo a aplicação do princípio da proporcionalidade ao tratar-se de provas ilícitas. Repito, muito mais dentro do processo penal. Eu nem tenho exemplo dentro do processo civil com relação a isso, pessoal. Eu nunca precisei me preocupar isso em mais de 10 anos de advocacia, né? 10 anos não, né? 20 anos, né? Corrigindo aí 2 décadas. Em 20 anos de advocacia, eu nunca precisei me discutir com relação a isso, eu nunca me deparei com essas questões, seja em processo trabalhista, seja em processo civil. Tá? Então, não é um problema natural aqui, é um problema muito mais lá do processo penal. Mas, às vezes, para evitar um mal maior, eu aceito um mal menor, que é uma prova obtida de forma irregular. O que é importante a gente saber a distinção entre uma gravação e uma interceptação telefônica. Tá? Para quê? Porque isso é útil. Né? Hoje nós temos muitos contratos feitos por telefone, nós temos uma outra coisa, nós sofremos aquela ameaça constante do call center, assim, dizendo assim, essa alegação está sendo gravada, né? Então é quase a mesma expressão que o filme americano diz, tudo que você falar pode ser usado contra si, tem o direito de ficar calado, blá, blá. Então é quase a mesma ameaça que você vê no filme do Chips dos Estados Unidos, né? É a mesma ameaça que o call center faz para você hoje em dia. Então, para a gente saber trabalhar com essa ameaça e até desaforar algum operador de call center eventualmente, é muito importante a gente saber a diferença entre uma gravação e uma interceptação telefônica. Tá? Gravação telefônica é lícita. Gravação telefônica é eu gravar uma ligação onde eu estou falando. Então precisa o call center olhar para você, assim, né? Não tem como ele olhar, né? Ridículo, né? Mas tem como ele, tem necessidade de ele parar, ele advertir assim, esta ligação que está sendo gravada? Não tem. Por quê? Porque se você faz parte da ligação e eles também, é uma gravação, não é uma interceptação. E a gravação é lícita. Então pode ser usada por qualquer uma das partes em qualquer momento, tá? É lícito. Terceiro pode usar? Não, o terceiro não pode usar, porque o terceiro não está na ligação. Mas a empresa e você pode, porque vocês dois estão dentro da ligação. Então, a gravação telefônica é perfeitamente lícita. Tá? Inclusive, digo para vocês, meu telefone tem um sisteminha ali, né? O Xiaomi tem de fábrica, que você habilita a gravação. Né? E eu já tinha isso dos telefones anteriores, para que todas as ligações ficam gravadas. Então, o cara me ligou, a gravação fica lá.
Eu até esqueço disso, né? Mas a gravação fica lá. Por quê? Porque se eu estou fazendo parte da gravação e aquilo me interessar, eu posso utilizar de alguma forma, pode servir como prova, pode ser, dependendo do que for. Gente, sou advogado, posso sofrer ameaça, posso sofrer um monte de coisa. Esse recurso até hoje só serviu para me divertir, tá? Eu não usei isso contra ninguém, até porque é muito chato usar gravação, eu não gosto de usar gravação. Né, tem que gravar, dá um trabalho do cacete, né? Quando eu trabalhando em processos eleitorais, a gente utilizou gravação, sim, algumas vezes, tá? Mas a única coisa que eu me recordo muito bem desse recurso do celular foi minha esposa, eu tenho gravá-lo, pessoal, às vezes quando eu quero provocar minha esposa, eu puxo essa gravação. Ela me ligou da fila do colégio, ali no Positivo, tá? Ela estava ali, e eu estava indo para uma audiência, acho que em Castro, né? Ligi, não sei o que aconteceu com o meu carro, em desespero, chorando. Tá fazendo um barulho assim, flop, 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 eu não sei, o carro não anda, perdeu a força, tá? E era um carro relativamente novo, né, pessoal? E o que será que aconteceu? Eu me preocupei, mas não pensei o que era. Eu falei, não posso, tô indo numa audiência, saindo da audiência eu ligo para você para ver o que aconteceu. Ela ligou para um cara do banco, um gerente amigo dela. O gerente chegou, olhou para o carro, Dani, você me fez vir aqui de eterno para trocar o pneu do teu carro? Eu não tinha pensado que era o pneu. E eu tenho isso gravado, é uma coisa que eu uso contra ela de vez em quando. É muito engraçado. Tá? Então, só serviu para isso. Mas, voltando à aula, pessoal, gravação é lista. Por quê? Porque você faz parte dela. Precisa avisar que está sendo gravado? Não precisa, é direito teu. Então, precisava o constante dizer a ligação está sendo gravada? Não precisava. Ele fala para você falar menos bobagem. Tá? Eu, às vezes, falo, eu estou gravando aqui também, tá? Só para você ficar sabendo. Né? Mas é coisa básica. A outra coisa seria a interceptação, é eu gravar a ligação de outras pessoas. Isso não é lícito, isso é ilícito, pessoal. Só pode ser feito se houver efetivamente uma autorização judicial para que isso seja feito. Se não existir autorização judicial, não pode ser feita a interceptação telefônica. Tranquilo? Basicamente é isso, moçada. Era para ser uma aula super simples, mas já são 10 horas, né? Diga-me, pessoal. Diga, Anderson. Não, tranquilo. Esse negócio da papel aí, teve um advogado que foi preso lá de Ipiranga, ele pegava e... Acho que o cara que fazia os laudos era junto com ele. Eles roubaram 8 milhões da Copel, daí ficaram presos um dia e liberou de lá. O que acontece com esse povo que ganhou a ação? Eles podem responder também ou não? Pode, com certeza. Entra com uma ação. Se for provado fraude, pode ser crime. Só que tem que ver se o crime já não prescreveu, a ação demora para ser julgada. Então, a chance é pequena. No aspecto civil, para pegar o dinheiro de volta, tranquilo. No aspecto criminal, normalmente prescreve. Esse crime não chega muito longe, não. Eu já vi, por exemplo, teve um posto do INSS em Curitiba, o posto da Vila Auer. O posto da Vila Auer tinha um pessoal lá que estava fazendo uns trambiques para reconhecer a aposentadoria especial, tá? Mas reconhecer a aposentadoria especial, assim, de muita gente, muito ferroviário, eu advoguei para alguns ferroviários e para funcionários da Volvo e do pessoal ali Curitiba das empresas grandes. Aposentou, mas muita gente. Foi um furo milionário no INSS. E daí, como que funcionava? Mais ou menos, você ia lá naquele posto da Vila Aura, que você sabia que era meio estranho, para fazer uma contagem. Quando você ia pegar o resultado da contagem, os caras olhavam para você assim, você está aposentado, parabéns, você nem tinha pedido. E daí os caras ficavam, nossa, super feliz, né? E daí recebiam um valor considerável lá do benefício. Então, esse foi um golpe grande aplicado em Curitiba, que era um funcionário ali do posto da Vila Aura que fazia isso.
Como que eu advoguei nesse processo? Alguns ferroviários foram chamados no processo crime para prestar esclarecimento. Tá? Agora, era tanta gente, pessoal, que eles só depuseram, eles nem foram rolados como réu, nada, foi uma coisa que se resolveu. Então, dependendo do tamanho e a quantidade de pessoas, pode ser que vire processo crime contra eles ou não, depende da situação, do que foi. Veja, bem objetivamente, no caso dos meus clientes, não responderam processo crime, apesar de criminosos fossem, por terem se beneficiado de processo ilícito administrativo, mas a aposentadoria foi cassada e o INSS entrou cobrando tudo que eles tinham recebido. Isso aconteceu, acho que uns 3 ou 4 anos depois, deu uma grana e os caras se ferraram para pagar. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Claro, paga quem tem patrimônio. Quem não tem patrimônio, fica com a dívida até que ela prescreva, né? Tranquilo, pessoal? O que eu ia dizer para vocês? Moçada, a turma de vocês, assim, está hoje batendo o recorde, quase estamos em 15 aqui. Liguem a câmerazinha para nós tirar uma fotinha, né? Professor, Diga. falando em questão de prova, até que ponto, são meio que duas perguntas. Até que ponto o print de WhatsApp, de conversa no Messenger pode interferir num processo, que também questão de áudio, essas coisas? É válido hoje em dia esse tipo de prova? Veja, o áudio é bem complicado, né? Mas o áudio você fala que está lá, você vai falar que você estava junto na conversa, você vai juntar isso, naturalmente vai ter que ser gravado, isso vai ter que ser escrito e tal, mas áudio não tem segredo, áudio é normal, tá? Agora, quando a gente fala conversa no WhatsApp e tal, como é que funciona isso, pessoal? Como a conversa é muito fácil de ser adulterada, eu posso inventar o nome que eu quiser, o número que eu quiser no meu contato, ficar conversando e criar ali, é muito fácil, eu consigo imaginar facilmente a adulteração disso, e olha que eu sou bom nisso, eu consigo adulterar muito outras coisas, né? Mas no caso do WhatsApp, por exemplo, uma conversa no Facebook, alguma coisa assim, é muito fácil de adulterar, tá? Então, você juntar o print da tela e nada é a mesma coisa. O que você precisa fazer? Você tem que pegar aquele negócio, levar para um cartório, e esse cara vai fazer algo que a gente chama de ata notarial. Tá? Então, tem que ser feita a ata notarial. Tem uma conversa do WhatsApp, naquela conversa tem coisas importantes, você leva o seu telefone, o cara vai lá, abre aquela conversa, transcreve aquilo em uma ata notarial, dizendo assim, no dia tal, esse negócio estava constando da rede. E daí vai agregar aquele negócio à fé pública do escrivão que fez a ata, para dizer isso realmente existiu, foi aqui eu constatei. Tá? Então, conversa na internet, você pode por meio de ata notarial. Conversa gravada, não tem como fazer ata notarial. Posso até levar para o escrivão, mas entre levar para o escrivão, ouvir e juntar em juízo, você vai chegar exatamente à mesma situação. Tranquilo? E questão, tipo, pegar print de terceiros também seria a mesma coisa, igual o professor falou que pegar gravação de terceiros só com autorização e tudo mais, né? Exatamente. Agora, pegar print de terceiros, assim, com autorização dos dois, pode ser ou só da pessoa que tirou? Daí o que acontece? Daí não é meio de prova, hein? Porque meio de prova vai ser considerado meio de prova se você conseguir fazer ato notarial. Se você não consegue fazer ato notarial, mas você tem um elemento significativo, você leva, mostra aquilo para o juiz, você pode com aquilo tocar o juiz, convencer o juiz que você está certo, mas aquilo não é prova, ou seja, não serve para que o juiz fundamente a sua decisão. É um meio de você convencer o magistrado, de você persuadi-lo, mas o juiz vai ter que ser convencido pelaquilo, vai ter que decidir e usar outras provas produzidas no processo para fundamentar a decisão. Tranquilo? Tranquilo. É meio caro fazer essa ata notarial, né? Os cartórios aproveitam, né? Não é tanto. Tem lugar que é bem caro, lugar que não. Os caras cobram por folha, né? E às vezes você leva uma baita de uma conversa do ato lá e daí os caras cobram uma fortuna. Mas eu olho para o cliente e você vire, cara. O interesse é teu, nós temos que pagar esse negócio, senão nós não conseguimos provar. Porque muitas vezes está tudo 100% documentado naquele grupo do WhatsApp, né? Eu tinha uma ação ali contra a TIM, que era uma fazenda, pessoal. No grupo do WhatsApp, que tinha o representante da TIM com a fazenda e mais todo mundo que usava os telefones, nossa, estava tudo ali, confesso, né?
Daí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com o processo, claro, junto os prints, mostro da forma com que está, porque aquilo gera um certo convencimento, assim, para o magistrado, né? Mas junta a ata notarial, porque aquilo faz prova, aquilo é o que realmente faz a diferença. Tranquilo, pessoal? Pessoal, cadê as meninas aí para tirar foto bonitinha aí? Vamos lá. Edi, deixa eu te perguntar uma coisa. Anderson não, Álvaro. Quando existe conversa, você faz uma conversa no privado com uma pessoa no WhatsApp, tá? E essa pessoa torna essa conversa pública, compartilhando em outros grupos. Isso a gente viu agora muito no meio político. Colocando essas conversas em aberto em redes sociais, como Facebook. Isso daí caracteriza ou não? Porque, de certa maneira, eu estou tendo uma conversa sigilosa com você. Aí você pega essa conversa nossa e torna pública. Veja, nós temos um entendimento claro da gravação, né? A diferença entre a gravação e a interceptação. Você pegar com coisa de terceiro é uma coisa. Agora, você pegar uma conversa tua é a mesma coisa que uma gravação. É lícito utilizar? Sim, com certeza. Se precisa provar alguma coisa que aconteceu, você pega aquela prova que você tem e coloca. Se você participa da produção dela junto, a gente pode aplicar o mesmo conceito da gravação da ligação telefônica. Tá? Claro, às vezes você vai fazer um negócio desse e você expõe uma coisa que era desnecessário. Então, por meio dessa exposição que você gera a essa outra pessoa, eventualmente você pode pensar que você está gerando um dano moral que vai ser possível até ser indenizado. Mas não, isso é uma prova lícita, não é uma prova ilícita, né? Do aspecto processual, eu considero prova lícita. Claro, essa prova lícita pode provar coisas que não são legais, pode gerar um prejuízo para a imagem de alguém e isso gerar um dano moral, mas não é uma prova ilícita. Tranquilo? Não, eu digo assim porque muitas vezes caracteriza algo privado, né? Eu digo que eu estava tendo uma conversa com a pessoa somente com ela. Sei. Entendeu? Não. Com relação a isso, não. Público colocaria aberto, entendeu? E essa pessoa usa isso, às vezes, para te desmoralizar. É alguma confissão que você fez para ela. Você fez uma confissão para ela de alguma intimidade tua, alguma coisa, num grupo de WhatsApp. Às vezes a gente troca informações com amigos e acaba fazendo uma situação dessa. E essa pessoa torna pública numa rede social. Entendo. Entendeu? Veja, isso gera dano moral, isso não tem interesse processual. Então, a pessoa responde com relação a isso? Com certeza responde. Tá? É o que eu falei. Agora, se ela participou do negócio e for um processo judicial, vai poder ser utilizado dentro do processo como uma prova? Pode. Por quê? Porque ela estava junto. Então, é prova, não é prova ilícita. Agora, não é porque é prova que pode ser divulgado e gerar dano moral para todo mundo aí livremente. Tá ok. Entendi. Ficou bem claro. Tranquilo. Pessoal, tudo em mais dúvidas? Se não tiverem mais dúvidas, eu tenho uma atividadezinha simples aqui, pessoal, para vocês. Mas eu queria tirar a foto de todo mundo. Cadê a cara de vocês, pessoal? Não, professor, hoje não. Hoje está negativo. Não. Tá feio o negócio aqui. Vamos lá. Eu tô aqui, professor. Peraí, deixa eu mostrar alguém mais bonito, professor. Peraí. Aqui, ó. Pode tirar foto. Eu também tô horrível, né? Mas acontece. É a nossa cara, né, Fer? Não podemos melhorar. A gente tá sempre feio, gente. Vamos tirar foto de uma vez. É a cara que eu vou pra aula. A cara tá igual. Vamos lá, todo mundo aqui. Tranquilo, professor. Professor, manda no grupo lá para nós a foto. Eu vou mandar. Então, peraí. Deixa eu tirar de novo. Olhem todo mundo para cá.
Eu vou mandar para o Anderson, tá, pessoal? Porque eu não tenho grupo de vocês. Professor, já assistiu meu vídeo? Acho que não, porque o prazo fechava hoje, daí eu nem vou olhar antes, porque Deus o livre. Mas os que eu assisti, tem alguns que é rachado da risada. Professor, o próximo é para dia 26? Então, assista o meu. Eu fui a primeira. Na verdade, não é para hoje, é para semana que vem, né, pessoal? Mas, Ai, que susto! Meu Deus do céu. Eu nunca falei assim. Tô com preguiça de gravar o vídeo, para ser sincero. O resumo eu já fiz, agora o vídeo tá tenso. Os que eu vi, eu vou te dizer, me deixou triste, assim, porque o caboclo não foi um caboclo, foi uma menina, né? Mas eu acho que também não foi da turma de vocês. Ela fez uma apresentaçãozinha no PowerPoint, daí ela não usou o PowerPoint para gravar, ela pegou o celular, gravou a tela do telefone, né? Lendo, né? O acórdão que eu tinha dado. Então, foi um troço, assim, ridículo, e ela conseguiu fazer em 2 minutos e meio. Então, eu vi, assim, que mesmo tentando dificultar a vida de vocês conseguem fazer umas coisas absurdas, assim, sabe? Mas não vou criar caso, né? Mas o que eu vi, assim, os primeiros que eu vi foram tristes. Claro, eu já vi apresentações dessas fantásticas, coisas assim que alunos que me surpreenderam, mas a maioria é no sério, beleza? Tranquilo, moçada? O meu deu 7 minutos. Aí a senhora é diferente, claro que eu já vi, a senhora vai fazer qualquer trabalho, a senhora faz o resumo na mão, lá, tal, eu conheço a sua prática de trabalho, daí é diferente, mas o povo consegue fazer bem mais. Professor, pediram um link, acho que deve ser dos slides, não sei. Gente, eu vou sair, porque tranquilo. Se quer o link, pessoal, tem uma atividade de hoje, não esqueçam, tá? Vá, porque eu tenho pontos e tenho que me livrar desses pontos, tá? Eu vou passar para o Anderson ali também o link para pôr no grupo, para ficar fácil para vocês, tá? Então, E é para entregar hoje? Na verdade, é amanhã, pessoal, tá errada a data. Vou colocar hoje, dia 20. Tchau, gente. Eu tô muito ocupada hoje. É que meu primo morreu ontem, então hoje tá um negócio meio tétrico aqui. Mas beijo para vocês, até semana Já mudei, dia 21. Ângela, tudo de bom para você lá, fique tranquilo. Tá. Se precisar da gente, pode contar. Anderson, mandei o link no teu WhatsApp também, tá? Tranquilo, já encaminhei aqui. Já? Então, basicamente é isso, pessoal. Estou à disposição de vocês. A aula foi isso, era um tema um pouco mais objetivo, mas a gente acaba falando bastante, porque é importante realmente esse ponto. Tranquilo? Calma, fica aumentando a abrir atividade agora. Tá bom? Abração, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tranquilinha ela, né, Chu? Igual a vozinha. Então, é porque o senhor não ouviu ela gritando agora há pouco. Ah, tá. Ela tava para matar alguém no grito. Criança é assim mesmo. O meu aqui, eu venho cedo para cá, deixo tudo certo, aberto, então, claro, daqui a pouco ele vem, eu tenho que fechar tudo e ficar quieto para ver se ele me deixa quieto. Eu perdi os primeiros 20 minutos da aula com ela derrubando a casa. Não, mas é assim mesmo. Assim mesmo. Não é, não. Mas obrigada, professor. Até. Tudo bom. Tchau, tchau.